Unidade Curricular Biologia Molecular 2020, semana 6. Então, revendo a nossa trajetória, na semana 1 vimos o DNA, hereditariedade, estrutura do DNA, na semana 2 estrutura dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, eletroforese para análise, na semana 3 PCR, na semana 4 o início dos conceitos de clonagem, transformação, na semana 5 a continuação dos conceitos de clonagem, expressão de proteínas recombinantes e fizemos o ateliê de clonagem. Na semana 6, nós veremos a expressão gênica e projetos genoma e transcriptoma. Bom, então falamos bastante do DNA, né? Aqui em células procarióticas, em células eucarióticas, a molécula da hereditariedade. E quando falamos de expressão gênica, na verdade, estamos falando que o DNA, para o seu funcionamento adequado, ele depende, então, de uma regulação muito precisa da expressão gênica em diversos níveis, nós veremos. Tá? Para responder, então, variações necessárias para a execução de programas gênicos pré-estabelecidos, tá? Por exemplo, desenvolvimento celular, desenvolvimento de um organismo, e para responder às influências do meio ambiente em que os sistemas vivos se inserem. Tá? Então, falando da regulação da expressão gênica, aqui nós temos um exemplo, né? E a pergunta que se coloca, esses tipos celulares são iguais? Né? Então, nós estamos olhando aqui um joelho de um macaco, né? De um chimpanzé, os diversos tipos celulares, né? Que compõem aqui o joelho, a sua funcionalidade. Então, nós podemos ver diferentes tipos de células que compõem diferentes tecidos, tá? Para poder ter essa função. Então, esses tipos celulares são iguais? Visivelmente não são. Né? O conteúdo de DNA dessas células, né, diferenciadas é igual? Sim, né, pessoal? Igual porque tem o mesmo DNA. Tá certo? Então, onde que está essa diferença? Tá certo? Que permite, então, que esse programa gênico, né, permita o desenvolvimento de células diferenciadas para compor essa função joelho. Tá certo? Então, essa diferença está na expressão dos genes. Então, se a gente tomar, por exemplo, o genoma humano como exemplo, né, aproximadamente 20 mil genes, se a gente for considerar uma célula, isso aqui é uma estimativa, né, grosseira, digamos, aproximadamente 10 mil genes em diferentes combinações são expressos por células dos diferentes tecidos do organismo. E quando a gente olha aqui, o que nós temos? Que a composição do DNA ela é a mesma para diferentes tipos celulares, com diferentes funções, aqui uma célula muscular, uma célula da pele, uma célula nervosa, e o que vai diferenciar então aqui é a expressão gênica. Se nós tomarmos aqui os genes A, B e C como exemplo, né, nós vemos que o gene A ele é bastante expresso aqui na célula muscular, tá certo? Então aqui a gente está vendo que tem a expressão de uma proteína aqui em maior quantidade, em menor quantidade na célula nervosa, e não está sendo expresso na célula da pele. Já o gene B ele está desligado, né? Ele não está sendo expresso, não está sendo transcrito nem traduzido na célula muscular, está sendo bastante expresso na célula da pele e não está sendo expresso também, assim como na célula muscular, na célula nervosa. Tá certo? Então esse padrão diferencial da expressão gênica, tá certo? Tendo o mesmo DNA, mas esse padrão diferencial de transcrição e de tradução é que vai caracterizar as diferentes funções dessas células. Tá? Então isso, a importância da expressão gênica. E nós vimos na aula da semana 5 que nós podemos então investigar o padrão de expressão espacial e temporal de um gene, aqui a nível de transcrição, isso aqui é um Northern blot, né? Então aqui tem um gene que nós estamos investigando e nós vemos que ele tem uma expressão diferencial em diferentes tecidos, tá? Então, espacial, e aqui uma expressão gênica diferencial temporal. Tá? Quando é tratado com fator de diferenciação celular, ao longo do tempo eu vou acumulando RNA mensageiro desse gene que está sendo expresso. Tá certo? Então, olha aqui, ó, técnicas para análise da expressão gênica, né? Aqui nós estamos vendo o nível de transcrição, e logo em seguida nós veremos todos os níveis de expressão gênica. Tá? Então, como técnicas, nós temos, né, o Northern blot, o PCR em tempo real quantitativo, essas duas técnicas nós já vimos,
e o RNA-seq, que permite, então, ao invés de fazer uma investigação da expressão gene a gene, permite fazer uma investigação global de todos os genes que estão sendo expressos numa determinada condição, num determinado tecido. Né? Então eu deixo aqui essa colocação, né, que nós podemos discutir mais sobre isso, tá certo? Então, por favor, quem tiver interesse, aí os grupos, né, pergunte no Senado Molecular, ou individualmente vocês podem procurar no Google. Tá certo? Então, é sempre interessante que vocês possam colocar as dúvidas e que nós possamos dialogar no Senado Molecular, porque isso sempre enriquece a construção do conhecimento. Tá? Então, a expressão gênica envolve diferentes níveis, tá certo? Inclusive com uma regulação muito estrita, que nós veremos mais em detalhe. E aqui eu já coloco aqui do lado o que seriam essas ciências ômicas, tá? Que tem a ver, por exemplo, aqui com o RNA-seq. Tá, para poder investigar a expressão de todos os genes numa determinada condição, tá certo? Então eu recomendo que vocês acessem esse link, tá? Façam essa leitura que é curta, tá certo? Seja agora para o CBiomol, ou seja futuramente para um estágio, para uma entrevista que vocês vão fazer, tá? Então é essa investigação global dos padrões de expressão gênica com as tecnologias ômicas. Bom, a regulação da expressão gênica, a gente poderia dividir pensando aí na transcrição, em dois tipos. Tá? Então, aqueles genes de expressão constitutiva, tá certo? Também chamado de housekeeping genes ou genes de manutenção. Tá certo? Então, esses genes, eles são necessários em todos os momentos para atender às necessidades básicas da célula, do tecido, do órgão, do organismo. Tá certo? Então, eles estão sendo expressos constantemente. Aqui tem exemplos, né, de genes que são expressos constitutivamente, e esses genes, além da sua importância biológica, eles são muito úteis para normalizar experimentos para investigar a expressão gênica diferencial em condições diferentes ou tecidos diferentes, tá certo? Então eu posso utilizar genes que não variam a sua expressão para poder aferir a validade biológica de genes que têm a sua expressão regulada diferencialmente. Tá? Então, esses genes de expressão variável, né, eles vão aumentar ou diminuir a expressão, né, vão ter a sua expressão aumentada ou diminuída em função das necessidades, tá, da célula, do tecido, do órgão, do organismo. Tá? E essas necessidades, como eu falei anteriormente, elas podem ser intrínsecas ao desenvolvimento da célula, do tecido, do órgão, do organismo, ou a influência ambiental que esse sistema está sendo submetido. Tá? O principal controle é a nível de transcrição, tá certo? Então a taxa de transcrição, né, a síntese do RNA mensageiro de um gene é o controle principal aqui da regulação da expressão gênica, é o primeiro. Tá? Ele é governado por um grande número de proteínas, que são os fatores de transcrição. Tá certo? Então essas proteínas, esses fatores de transcrição, eles interagem com a região promotora do gene, tá certo? E podendo então ter uma atividade que vai estimular ou reprimir a expressão de um determinado gene. Tá? Então a gente já viu esse slide aqui no PDF lá da semana 5, né, que mostra aqui, olha, a região codificadora, então a metionina inicial é a partir daqui, aqui é a região que codifica a proteína, e olha aqui a região promotora, pessoal, o DNA, tá certo? E os fatores de transcrição que interagem na região promotora, aqui a gente tem a RNA polimerase, que é a enzima que vai sintetizar o RNA mensageiro, mas ela é regulada, tá certo? Por esses fatores que podem ativar ou reprimir ou manter a expressão constitutiva desse gene. Tá? Então, lembrando aqui que, no caso, esses genes que codificam esses fatores de transcrição, eles podem estar mais ativos, menos ativa a transcrição deles ou anulada a sua expressão nos determinados tecidos, aonde esse gene aqui, a proteína codificada, seja necessária, né, que ela seja expressa em maior quantidade, em menor quantidade, ou eventualmente que ela não seja expressa. Tá? Então os fatores de transcrição modulam essa taxa de transcrição, né? Significa o quê? O nível com que a RNA polimerase vai sintetizar ou não o RNA mensageiro correspondente àquele gene. Tá? Então nós já vimos que a região promotora, né, funciona aqui
como um interruptor do tipo dimmer, que a gente pode manter desligado ou ligado em diferentes níveis. Nós já vimos isso. E lembrando aqui, pessoal, olha lá, a gente já falou da biologia sintética dos biotijolos, os biobricks, tá certo? Então, a região promotora, ela pode ser entendida como uma unidade, como se fosse uma unidade do Lego, né, que a gente pode manipular pela engenharia genética para poder, então, controlar a expressão de um determinado gene, tá certo? Num determinado experimento ou num organismo transgênico. Então, eu posso modular a expressão de uma proteína codificada aqui com um promotor que seja constitutivo ou que seja específico para um determinado tecido, ou que pode ser induzível, a gente viu um exemplo disso na indução por IPTG, ou pode ser um promotor sintético, tá certo? Que foi desenvolvido e não existe na natureza. Então, muito importante, tem relevância o fato de que tudo isso aqui é manipulável pelas técnicas da biologia molecular, tá? Bom, os fatores de transcrição, como eu falei anteriormente, eles são proteínas, tá certo? Então eu tenho aqui o ácido nucleico, né, que seria o DNA, e os fatores de transcrição, vocês viram na bioquímica, né, os tipos secundários, né, de estrutura secundária que as proteínas podem assumir, né, de alfa-hélice ou folha beta preguiada, e essas proteínas, então, elas interagem especificamente com o ácido nucleico aqui na região promotora, tá certo? Podendo, então, auxiliar, induzir ou reprimir a atividade da RNA polimerase. E a gente diz, então, que os elementos regulatórios, as proteínas... Ixi. Ah, não, tá certo. Tá vendo, gente? O professor se engana. Mas não é um engano, não. Na verdade, eu me confundi aqui, ó. Todas as proteínas regulatórias, então, essas proteínas, elas, na verdade, a gente diz que elas são fatores trans, porque elas são codificadas por genes que estão em outras regiões do genoma, tá? Enquanto a região promotora, que é a região do DNA adjacente à região codificadora, então, como ele é adjacente, a gente diz que os promotores são elementos que agem em cis, tá certo? Então, em cis, a região promotora, e em trans, os fatores de transcrição, tá? Então, esses reguladores podem ser, então, os promotores, né? A região em cis, que está do lado da região codificadora, que pode, então, interagir com as proteínas regulatórias, os fatores de transcrição, que regulam em trans, porque eles são codificados em outras regiões, tá? Em função de estímulos, então, ambientais ou do desenvolvimento intrínseco do sistema biológico que está sendo estudado. Tá? Então, esses reguladores agem principalmente, né, na velocidade do complexo, né, de formação desse complexo basal de transcrição, tá? Que está aqui, olha, tá certo? Que seria, então, a RNA polimerase e os fatores de transcrição que estão sendo expressos naquele tecido, naquele determinado momento. Bom, então, como nós falamos, né, a transcrição, o RNA resultante, o que acontece, na verdade, o RNA mensageiro, que é transcrito, né, a partir do gene lá com a RNA polimerase, a gente diz que ele é um transcrito primário, porque muitas vezes nos organismos eucariotos, esse transcrito primário, que é o primeiro produto transcrito a partir do DNA, ele necessita de um processamento para que ele se torne, então, ativo e capaz de codificar a proteína de interesse. Tá certo? Então, nós já vimos essa figura aqui, o que é um gene, tá certo? E aqui a gente adiciona um elemento a mais, aonde a gente mostra que a região codificadora, que no caso aqui, olha, está dividido em exons e introns, sendo que exons são regiões onde os nucleotídeos codificam aminoácidos e os introns não codificam aminoácidos, tá certo? Então isso aqui vale a pena dar mais uma olhada, tem lá no PDF da aula 5, tá? E voltando aqui um pouquinho, né, esse processamento do RNA mensageiro que eu falei, envolve justamente a remoção das sequências intrônicas, porque elas não codificam. Então, o RNA primário, o transcrito primário, ele contém as sequências dos exons e dos introns, e ele vai ser processado para a remoção, então, dos introns, para que seja feito, então, formado o RNA maduro, tá certo? Então, esse RNA processado, tá certo?
vai ser então exportado do núcleo para o citoplasma para ser traduzido lá na maquinaria do ribossomo. Esse processo, esse processamento do RNA mensageiro, essa remoção dos introns, a gente chama de splicing, tá certo? É um termo do inglês. Splice é uma junção, né, uma união. Então você vai juntar, no caso aqui, as regiões de exons. E as regiões intrônicas, elas não fazem parte do RNA mensageiro, que a gente diz maduro. E esse RNA maduro, na verdade, ele envolve não só a remoção dos introns, mas também a adição aqui de uma cauda poli-A na extremidade 3' do RNA mensageiro e a adição dessa guanina modificada, que a gente chama de 5' cap, ou capacete, tá certo? Que vai então ajudar na estabilidade desse RNA mensageiro, tá certo? Para que ele possa translocar do núcleo para o citoplasma e encontrar o ribossomo para ser traduzido, tá? Então tá aqui, ó, na extremidade 5', né, essa guanina, ela vai então proteger o RNA, vai manter a sua estabilidade para que o RNA não seja degradado antes dele ser traduzido, tá? A poliadenilação acontece na extremidade 3', como eu falei, é feita pela poli-A polimerase, tá certo? Que é uma enzima que adiciona uma série de As no final aqui na extremidade 3', sem necessitar de um molde, tá certo? Essa cauda poli-A pode ter até 200 nucleotídeos do tipo adenina. É uma característica aqui dos RNAs mensageiros eucariotos, tá certo? Então a remoção dos introns, só os exons, tá? Aqui no RNA mensageiro, o poli-A no 3' e o cap, né, o capacete na extremidade 5', então ajudando nessa estabilização, tá? Então essa estabilidade permite com que o transporte do núcleo para o citoplasma do RNA mensageiro aconteça de uma maneira adequada, tá? Que ele não seja degradado, e também permite com que a passagem do núcleo para o citoplasma seja ferida, porque tem um controle, tá certo? Se o RNA mensageiro não tiver sido processado corretamente, ele vai ser degradado, tá certo? E lá ele vai então, o ribossomo vai assumir, né, que essa mensagem está completa, que o RNA mensageiro que chegou lá tem que ser traduzido na proteína codificante.